Salmo 34, Salmo de Davi. Não pregarei, era a minha intenção pregar ele inteiro, irmãos. Porém, como os irmãos já conhecem aqui a nossa forma de pregação, sempre verso a verso, né, estava dando 11 páginas, né, a pregação, então eu tive que quebrá-la no meio. Então, metade do salmo aqui será exposto, e numa outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, nos agraciar, eu estarei completando esse salmo. Quem sabe na próxima virada, né? Completamos essa jornada aqui pelo Salmo 34. Então, a primeira leitura que eu farei aqui na versão King James, a qual eu já fiz, né, antes da canção. Mas gostaria de ler novamente, você acompanha aí na sua versão. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Ó, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Verso 4. Eu busquei o Senhor e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Verso 6. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades. Verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os livra. Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Verso 9. Ó, temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. E o verso 10, aonde eu vou parar. Os leõezinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta nenhuma de coisa boa, né? De nenhuma coisa boa. Vamos orar mais uma vez? Que Deus nos agracie aqui no entendimento da sua palavra e venhamos a passar esses últimos momentos do ano juntos e com a principal riqueza que temos nesta vida, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Oremos, irmãos. Ó Pai eterno, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, a qual já foi lida aqui, cantada e agora será exposta aqui aos meus irmãos. Que o Senhor me ajude na exposição, me dando o temor, me dando a fidelidade necessária para com as suas escrituras, mas principalmente que haja, Deus, aqui nenhum coração incrédulo, e sim corações receptivos à sua palavra, que todos nós venhamos a enxergar a beleza das escrituras e daquilo que o Senhor nos traz, Deus. Ó Pai, agracie a sua igreja mais uma vez com o entendimento e a guarda da tua palavra em nossos corações. Obrigado, Pai, porque é um grande privilégio podermos mais uma vez ouvir das Escrituras. Te agradeço, Deus, e que ela nos limpe, que ela, Deus, venha a salvar também, que ela venha, Senhor Deus, a nos aperfeiçoar. É o que eu lhe peço, Pai de amor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, o título que eu dei a essa mensagem é justamente sobre o que trata aqui Davi. Uma vida piedosa, uma vida de gratidão e também uma vida em temor. Esses são os pilares que sustentam esse salmo. A vida piedosa de um homem que busca a Deus, um homem salvo. Também a sua gratidão pelos todos os benefícios que Deus traz ao seu povo. E também sempre em temor ao nosso Deus. É um salmo que podemos dizer que é um salmo do viver cristão. Porque um cristão, é impossível que ele viva desapartado desses três pilares. Da vida piedosa, que é uma vida piedosa, irmãos, é justamente uma vida que não é uma vida impenitente. O que é uma vida impenitente? Uma vida que não tem arrependimento. Então, quando andamos em arrependimento, nós somos homens e mulheres piedosos. E um cristão também, ele é grato por toda a obra que lhe trouxe essa santificação, que lhe salvou e lhe colocou o arrependimento em seu coração. E também olhamos para este Deus como santo, justo, perfeito, e tememos com santa reverência. Então é o salmo do viver cristão.
E Davi está aqui rendendo graças a Deus por sinal de um livramento. Davi ele escreveu este salmo em um momento muito, talvez, peculiar, e talvez que ele causou estranheza quando você leu. É justamente aqui, amados, uma ocasião onde ele se fingiu de louco perante o rei Aques. Davi, quando ele se porta desta maneira, sim, pecaminosa, e ele se vê livre daquele mal, e os irmãos vão entender ao longo da exposição por que ele estava com medo, e ele vê aquele livramento não como uma consequência da sua loucura, mas sim como um livramento de Deus, um favor de Deus. E ele aproveita a ocasião para celebrar a sua perpétua graça, a graça de Deus em favor de todos os santos. E para exortá-los também, esse salmo também nos exorta a confiar nele e a cultivar a piedade. Se os irmãos verem aí, não pregarei aqui hoje, mas já vimos isso lá em Hebreus capítulo 12. Afasta-te do mal, lá no verso 14, afasta-te do mal e faze o bem, busque a paz e persegue. Então aqui é uma exortação para seguirmos uma vida piedosa, em busca de paz, em busca de santificação também, fazendo o bem. Então, amados, afirmando que a única forma de viver feliz é caminhando de maneira santa, irrepreensível neste mundo, e no serviço e no temor a este Deus. Então, amados, é um canto também que traz ações de graça ao nosso Deus. E ainda que seja difícil estar certo sobre qual situação precisa, né? O salmista se via, não há razão para a dúvida sobre a exatidão do título que traz aqui este salmo. O período específico da vida de Davi. E é bem possível aqui, amados, que a palavra Abimeleque, porque o que sou estranho, pastor, mas você está falando que é quando ele se colocou perante o rei Aques, mas aqui no título está falando que é o comportamento diante do rei Abimeleque. Então não tem uma contradição? Não, amados. A palavra Abimeleque aqui é um termo colocado sobre os governantes filisteus. E isso ao longo do tempo foi se repetindo. Da mesma forma como chamavam de César todos os governantes romanos, davam este título César a eles. Então, amados, e justamente como Faraó, né? Ele não se chamava Faraó, os governantes do Egito, mas era um termo para especificar quem era o Faraó, né? Mas eles tinham outros nomes. E se esse era o caso, então o rei referido aqui é o rei Aques. Aonde estão essas histórias? Para que os irmãos recapitulem um pouco e lembrem. 1 Samuel capítulo 21, verso 10 a 15. Diz o seguinte: naquele dia Davi fugiu de Saul, então era uma fuga. Davi já estava passando por perseguições e aflições e foi procurar Aques, o rei de Gate. Gate, amados, é justamente a cidade natal do rei Golias, de Golias, o gigante Golias. Então é justamente lá que morava o homem a qual Davi matou. Nesta cidade, e posteriormente, eles já sabiam deste confronto entre Davi e Golias. Então Davi se vê numa situação onde ele tem que fugir de Saul e ao mesmo tempo recorrer a este rei, que possivelmente seria um inimigo. E ele se vê num beco sem saída. Continua o texto. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Então os irmãos percebem que em Gate Davi já era conhecido. Já olhavam para Davi como aquele que venceu batalhas. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Essa foi a atitude de Davi, né? Uma atitude que foi oriunda do seu medo, da sua dúvida. No capítulo 27, nós já vemos que este rei, o rei Aques, ele favoreceu Davi, lhe dando inclusive uma cidade. Davi pelejou por este rei, contra seu próprio povo inclusive. 1 Samuel capítulo 27, verso 1 e 4.
1 a 4, veja. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoc, rei de Gate. E Davi e os seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. E cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. E quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo, justamente porque era um território, né, hostil. Era um território de um outro governante, e se Saul fosse até lá, entraria em guerra. Então, estrategicamente também, Davi, ele busca refúgio nesse lugar. A cidade a qual ele recebeu está no verso 6 do mesmo capítulo, Ziklag. Tá? Essa cidade, arqueologicamente, há poucos anos, foi descoberta. Então, é um local onde você pode até mesmo visitar hoje. Esta cidade a qual Davi recebeu, né, que era num território dos filisteus. Essa é a atitude de Davi, e ele consegue o favor desse rei e escreve este salmo. Favor divino. Davi reconhece que ali se exibira um memorável exemplo do favor divino para com ele. Fato este, irmãos, que poderá ser de muita valia para a instrução geral de toda a igreja. Em vez de Aques, aqui se emprega Abimeleque, o termo qual eu expliquei aos irmãos, e é provável que o último nome fosse a designação de um comando dos monarcas dos filisteus. Com base em que você diz isso? Vamos olhar em Gênesis 20, um tempo muito anterior, onde Abraão se encontrou com o rei, um governante. Qual era o nome do rei? Veja aqui, Gênesis 20, verso 1 e 2. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, olha, Abimeleque, né, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Então, se os irmãos fizeram uma pesquisa mais aprofundada, vão perceber que vários reis receberam o mesmo nome. Amados, Davi, ele se vê como um homem em necessidade, ele se vê em um homem em apuros, e ao mesmo tempo ele busca esta solução e este socorro no seu Deus. É um pecador que é alvo da graça. E embora ele tenha escapado através deste expediente sutil, né, esta loucura, ele não nutre dúvida de que fora libertado pela mão divina. Tão pouco atribui louvor a si mesmo. Antes reconhece que a crueldade do seu inimigo fora abrandada pela secreta influência divina. E o livramento, pois, era uma obra de Deus. Mas o pecado que intermediava deve ser atribuído especificamente a Davi. Deus não está aqui se fazendo uso do pecado. Deus é contrário ao pecado de Davi. Pois ele está ali, amados, mentindo sobre uma situação. E foi assim, amados, também que Jacó obteve a bênção em favor de seu pai. Lembram disso? Enganando, mentindo. Então, amados, dentro das causas, né, secundárias, os homens são responsáveis pelos seus atos. Mas o que é destacado perante tudo isso? Que Deus mesmo assim, amados, para com os seus, ele permanece abençoando. Quando oramos, amados, e vemos que Deus não age em conformidade com as nossas atitudes pecaminosas, isso destaca Deus de uma forma, irmãos. Isso coloca Deus em um outro, realmente, uma outra esfera. Deus é um Deus gracioso, ao mesmo tempo que não compactua com o pecado e castiga seus filhos, mas ele não deixa de abençoá-los. Os nossos pecados, amados, não nos privam da graça de Deus. Nossa comunhão pode ser afetada, mas não significa que você será totalmente destituído do favor divino. Davi aqui, em uma situação pecaminosa, Jacó também, os dois são favorecidos e agraciados pelo nosso Deus, mas responsabilizados ao mesmo tempo pelas suas atitudes pecaminosas. E aí, com este contexto, esse pano de fundo que os irmãos têm agora em mente, é que Davi escreve este salmo. Então não perca de vista o que está ocorrendo e o que motivou o autor deste salmo a escrevê-lo. E ele diz no verso 1, agora utilizando
a João Ferreira de Almeida. A revista é atualizada, tá, irmãos? Ele diz o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Um ponto que me chamou muita atenção é que Davi ele não sai se vangloriando na sua astúcia, na sua sagacidade, né? Ele poderia sair dali: olha como deu certo o meu plano. Olha como eu fui sagaz, eu me fingi de louco e obtive o favor desse rei. E olha que eles me conheciam, hein? Eu matei aí um gigante deles, Golias. Mas não. Ele olha justamente para quem o favoreceu, dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. Neste ponto, Davi enaltece a grandeza de Deus, irmãos, prometendo conservar na sua memória e ao longo de sua vida, em todo o tempo, a benevolência que lhe foi concedida. E quantas vezes Deus o salvou de perigos, Deus o livrou. Deus assiste assim, amados, a todos nós. Deus assim age em favor do seu povo diariamente. Talvez o seu coração duro, talvez a sua ingratidão não perceba, mas esteja certo, irmão, que Deus todos os dias, Ele nos favorece graciosamente. E nós, amados, segundo este início aqui do Salmo, temos que guardar, temos que ter em memória a grandeza e o favor de Deus todos os dias, em todo o tempo. Devemos nos ocupar continuamente em louvá-lo. Contudo, é certo que a bênção da qual se diz ser digna e eterna é uma lembrança, e por esta marca se distingue de outros benefícios, que são ordinários e comuns. Amados, não estamos falando apenas do trabalhar, do respirar, estamos falando justamente de todos os benefícios que Deus tem nos feito. E quando eu penso nisso você já agradeceu hoje pela salvação em Cristo? Você já pensou hoje na obra de redenção? Você já pensou hoje de que você foi alvo desta obra? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Esta é uma regra, irmãos, observada por todos os santos, que devem evocar a memória de todo o bem que lhe seja concedido por Deus. Percebam, Davi diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor, o elogio é para Ele, é designado para Deus, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós, amados, devemos agir desta forma. Mas se em algum tempo tem de existir seu poder mais proeminente, preservando-os de algum perigo, ou a nós, tanto mais os torna solícitos em testificar sua gratidão. Ora, se não por um só benefício de Deus se põe a obrigação de que devemos honrá-lo por toda a nossa vida, de modo que jamais cessaremos legitimamente de proclamar seus louvores, quanto mais Ele nos cumula de infindáveis benefícios. Quanto mais Deus faz em nosso favor, quanto mais Deus nos concede, quanto mais Ele nos agracia, o que deve crescer em nossas vidas? Davi diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amados, quando eu penso em um coração incrédulo, e eu vejo aqui um coração de um homem que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava no agrado de Deus, eu vejo uma grande discrepância para muitas pessoas. Eu vejo uma grande discrepância para um povo que se chama cristão.
que mais se assemelha ao povo que saiu do Egito, aonde Deus concedia maná, aonde as roupas não se desgastavam, eles cresciam e as roupas permaneciam se ajustando ao corpo. Deus concedia água pura para eles tomarem. Deus concedia carne quando eles queriam comer carne. E eles estavam descontentes. Eles não paravam e eles não diziam a Deus: Deus seja louvado. Deus é bom por ter nos livrado da escravidão. Deus é muito bom por ter enviado o seu Filho no meu lugar. Mas como eu vivo? Como que é este continuamente para você e para mim? Acordamos muitas das vezes murmurando e vamos dormir murmurando. Reclamando sobre o que temos. Ah, minha casa não serve. Ah, meu carro não serve. Ah, eu não tenho roupa. Aí olha para o armário, tem lá um monte de roupa. Ai, e você, amado, tem a cruz de Cristo como cristão. Como deveria ser as nossas vidas? Como deveria ser o nosso contínuo falar? Davi diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Na minha boca. Verso 2. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Aqui, amados, as coisas continuam a se aprofundar. Que tipo de louvor é esse? Que tipo de sentimento é este que um salvo sente pelo seu Senhor? Por todos os benefícios. O que bem dizer é este? Aqui que Davi explica. No Senhor se gloria a minha alma. São duas palavras. Por mais que se pareça, né? Aqui gloria e alma parece duas, mas no conjunto hebraico, minha alma é uma palavra só. Vem do hebraico nefesh, minha alma. Se gloria, né? É halal. E são duas palavras, amados, que uma é um verbo e a outra é um substantivo. Tá? O minha alma aqui é gramaticalmente, na gramática hebraica, é colocado como um substantivo. O que significa minha alma? Por que eu destaquei essas duas palavras? Minha alma se gloria. Porque precisamos entender que tipo de glória, que tipo de vanglória é essa que minha alma tem que ter quando eu sou uma pessoa grata. E outra, em contrapartida, o que significa se gloriar na minha alma? Como assim? A fim de distinguir o louvor. Aqui, amados, nós temos uma distinção de louvor, da qual ele fala anteriormente: bendiga minha alma, bendiga aqui ao Senhor em todo o tempo. Então ele está distinguindo. Então, amados, continuamente na sua boca estava este tipo de louvor específico, e no qual muitos hipócritas se vangloriam, e ele acrescenta no início do segundo versículo que o mesmo deve proceder do coração. Minha alma significa alma, ser vivo, pessoa, desejo, apetite, emoções, paixões. Vamos traduzir isso? No Senhor se gloria, já vamos falar sobre a palavra se gloria, minha alma. Que tipo de louvor é esse? É um louvor do meu ser por inteiro. É um louvor que move o meu coração, move os meus sentimentos, os meus afetos. Eu olho para Deus. Olha que nível de contemplação é este, irmãos. Eu olho para Deus, eu olho para Cristo, meu Salvador, e o que acontece comigo? Quando eu constato, e diariamente deve se constatar, os benefícios de Deus. O que se move dentro de mim? Tudo. O ser por inteiro. O âmago do homem. Você já sentiu isso?
Você olhou para algum benefício, você já olhou para a cruz, que é o maior benefício que recebemos. E o seu coração, os seus sentimentos vibraram? Ou quando fala-se da cruz para você, é tipo, eu já sei. Quando você constata um benefício de Deus na sua vida, você só simplesmente fala, obrigado, Deus. Que tipo de gratidão nós temos, irmãos? Que tipo de louvor nós oferecemos a Deus? O louvor aqui que Davi está especificando, e olha, de uma forma distintiva, uma forma única. Esse é o louvor de um salvo, irmão. No Senhor se gloria a minha alma. O que é se gloria? A palavra halal significa se vangloriar. Significa gloriar-se. É ter um motivo que você se enche realmente. Mas não são coisas que você produz. Não se esqueça que essa glória é no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você quer ter algum motivo de orgulho, quem deve ser o seu orgulho? Sabe quando você tem um filho bem sucedido? Os mundanos gostam de fazer isso, né? Meu filho é engenheiro. Né? Meu filho é um médico. Você enche a boca para falar do filho? Assim nós devemos fazer quando falar de Jesus. Se vangloriar nele. Eu sou de Cristo. Você deveria se orgulhar de se chamar cristão. Não porque há um título seu gerado pelas suas obras. Não, porque o seu Salvador te redimiu, e ele foi perfeito e sem pecado, e toda a glória está nele. E eu me glorio nele. No Senhor se gloria a minha alma. Você tem isso, amado? Você se vangloria no Senhor? Você enche a boca para falar de Cristo realmente? Quando Deus te beneficia, seja com um novo emprego, seja no dia a dia, seja no que for, você enche a boca para falar? Isto é obra do meu Deus. Isto é obra do meu Salvador, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A maioria das vezes, quando algo dá certo, qual que é a primeira reação? Eu consegui. É? Olha o que eu consegui fazer. Olha aí o que minha inteligência alcançou. Olha aí o que o meu esforço me trouxe. E Deus fica onde? Nem é lembrado. Amados, esse verso 2 aqui distingue o louvor dos verdadeiros para o louvor dos hipócritas. Que tipo de louvor nós temos? E ele não para por aí. Ele continua distinguindo que tipo de bem-dizer é esse, lá do verso 1. Todos os versos se conectam, irmãos. Todos os versos se conectam. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Na segunda cláusula de distinção de louvor, ele especifica isto como fruto de sua ação de graças, a saber que o aflito e miserável o tomará como base de sua esperança. O termo hebraico aqui traduzido por humilde, que vem do hebraico yanav, significa pobre, humilde, aflito, manso, necessitado. Amados, esta palavra traduzida por humilde significa não todos os aflitos em geral, mas aqueles que, preste atenção, sendo humildes e subjugados pelas aflições, em vez de inflar o espírito com soberba, em vez de conseguir meios em si próprio para combatê-los, amados, eles são lançados abaixo
eles se humilham e eles se dispõem a ir para o pó. Estes, diz ele, participarão de seu regozijo, mas não como alguns acham que podem buscar a felicidade com pretenso orgulho em si mesmo. Os mansos aqui, ouçam-nos mansos, ouçam-nos necessitados, os que se despem, tiram todas as suas armas, toda a sua armadura, vai ao pó e diz: Senhor, em ti está o meu socorro. De ti flui todas as bênçãos na minha vida. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor, vem do alto. Quem reconhece isso? Somente os humildes. Aqui nós já temos o porquê. Somos ingratos? O porquê não bendizemos ao Senhor? O porquê murmuramos? Sabe por quê? Porque você tem olhos em si mesmo. Porque você olha para os seus feitos, você olha para o que você pode produzir, e quando dá errado você fica frustrado e briga com Deus. Esse louvor só vai estar em nossos lábios, irmãos, quando realmente formos necessitados e humildes. Para agradecer a Deus todos os dias, acordando ou dormindo, orando em gratidão, é somente quando você for humilde de coração. Enquanto o orgulho estiver na sua vida ou na minha vida, nós vamos retirar de Deus a glória que é devida a Ele. O louvor que é devido a Ele. Verso 3. Engrandeci ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O salmista mostra aqui outro fruto, que seria resultado da ação de graças de Deus. A saber que ele induzirá outros, mediante seu exemplo, ao mesmo exercício de devoção. O verso 3 aqui é uma convocação para outros se juntarem a ele e engrandecer o nome de Deus. Davi está falando: veja o que Deus fez comigo. Esse subtítulo aqui, ele vem nos pergaminhos originais, irmãos. Ele está dizendo categoricamente: olha o favor de Deus em minha causa. Mas nós devemos ser humildes e reconhecer que apenas a Ele deve o louvor. Não podemos ter orgulho aqui pretenso. E ele diz: e juntos, olha só como envolve outras pessoas, e juntos exaltemos o seu nome. Ele conclama a todos os piedosos, a todos os humildes, a se unirem a ele neste exercício, irmãos, convidando-os e exortando-os a sinceramente a um só consenso: exaltar o Senhor. Portanto, aprendamos de muitos exemplos nos quais Deus pôde oferecer auxílio a qualquer um dentre o seu povo, a tornar-se rico em esperança. E quando cada um de nós conseguir enumerar os benefícios pessoais que recebemos, que todos nós venhamos a nos animar com um só coração e de uma forma pública a entoar louvores a Deus. Eu fico pensando, quais foram os momentos mais alegres da sua vida? Qual foi o momento onde você se encontrou feliz? Eu lembro daquele filme, né, do John Smith, que ele tem um filhinho, aí é estagiário, né? Aí a mulher larga ele, aí ele vai atrás de trabalho, e depois ele se torna, qual o nome? A Procura da Felicidade. Vocês lembram a felicidade daquele homem quando ele conseguiu um emprego? Quando ele foi efetivado lá na empresa? Não sei quantos viram esse filme. Aquele momento, na sua vida, você lembrou de Deus? Quando você se tornou mãe, você lembrou de Deus?
Quando você conseguiu o trabalho que você tanto precisava, você lembrou de Deus? Quando você procurou uma igreja bíblica no seu bairro e encontrou, ou na sua cidade, você agradeceu a Deus? Você cantou como Davi aqui, bendize o Senhor, a minha alma. Foi algo que moveu o seu coração. Você deu todo o mérito a Deus. Quando a sua faculdade acabou, você glorificou a Deus. Temos muito o que aprender com esse salmo. Temos muito o que aprender. Davi está aqui conclamando a outros que são humildes e que enxergam Deus como o autor de todos os benefícios em nossas vidas. Ele conclama a todos: venham comigo, vamos exaltar o seu nome. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, na vida cristã, não existe espaço para méritos nossos. Não existe espaço para orgulho próprio. Não existe espaço, nós somos homens, criaturas, somos pó. A matéria que Deus nos fez é pó. E o homem, lembra do processo lá dos dias criacionais, quando tudo já estava pronto, não tinha mais que se fazer nada, é que ele colocou o homem para governar. Ou seja, toda a honra e toda a glória é dada apenas a um, a Deus. E Deus, segundo Moisés, não divide sua glória com ninguém. Davi acho que entendeu isso. Tem gente que não ora, irmãos, nem para almoçar. Não agradece nem sobre o alimento que está à mesa. Porque acha que aquilo é o quê? É o resultado do seu trabalho. É comum comer, vamos comer, comamos e bebamos. Quem sai comendo? E se esquece que se você está hoje aqui, se você acordou hoje, é porque Deus te agraciou. Mais um ano está passando, irmãos. Como viveremos mais um ano? Afrontando a Deus? Você já pensou você receber tudo e no final você dizer que não, eu que fiz? Não, isso aqui é produto meu. Você imagina para Deus como que deve ser algo afrontoso a Deus, a ingratidão? Você já pensou? Chegar alguém te dar casa, te dar roupa, te dar alimento, fala, não, só fique aqui, ó, eu te dou tudo, eu te trago todos os meses, eu trago a compra completa, pode pedir ainda aí o que você quer, pede aí o que você quer, manda a lista, eu trago para você, tá aqui, aí você no final fala, não, isso aí eu que consegui. Isso é mentira. A falta de gratidão, amados, acaba sendo um falso testemunho. Porque não exaltar e falar sobre os feitos de quem merece ser exaltado. De quem realmente merece receber todo o louvor. E se eu não dou a Ele, eu não estou dando a ninguém? Ou será que alguém está tomando essa glória para si? Verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e de todos os meus temores Ele me livrou. Diz o verso 4. Busquei. Neste ponto o salmista explica mais claramente, irmãos, e de forma mais plena, o que dissera acerca do regozijo. Em primeiro lugar, ele nos diz que suas orações elas foram ouvidas. E isto ele aplica a todos os homens piedosos que, encorajados por testemunho tão precioso, poderiam estimular-se à oração. O que está implícito aqui em buscar a Deus é evidente à luz da cláusula que se segue, irmãos. Em alguns lugares, ela deve ser entendida num sentido distinto. A saber, submeter-se à mente em solícita aplicação ao serviço de Deus e manter todos os seus pensamentos voltados para Ele. Isso aqui é o significado de buscar. Davi está ilustrando aqui o que é esse buscar.
Ele já deu alguns sinais nos versos precedentes, que é o que? É uma situação de necessidade. Então nós podemos saber que Davi era um homem que orava? Muito. Como já estamos estudando também nas reuniões de oração, a falta de oração é sinônimo de incredulidade. De não necessitar de Deus. Aí você acorda como um cão e dorme como um porco. Acorda e já vai trabalhar. Volta, nem se lembra de Deus. Amados, buscar ao Senhor é justamente o que vai trazer motivo de alegria para os nossos corações. E é justamente o que vai colocar o louvor genuíno nos nossos lábios. A busca verdadeira. E só busca quem precisa, correto? Só busca quem tem necessidade, correto? Muitos criticam as doutrinas de John Wesley, né? Mas tudo bem, tem o seu porquê. Mas era um homem que orava. Era um homem que acordava e falava: Senhor Jesus, meu general, quais são suas ordens para hoje? Jonathan Edwards ia comer. Pode parecer loucura para você. Mas ele orava e falava: Deus, o que eu como para a sua glória? Põe o feijão, Deus? Não põe o feijão. Parece loucura para nós, né? Que diferença. Que contraste. E eu me incluo nisso, irmão. Que diferença. Onde está realmente os nossos corações, irmãos? Aonde realmente temos que colocar nossos pensamentos? O que envolve essa busca? É colocar seus pensamentos no Senhor. É você clamar a Ele de dia e de noite, constantemente, ao acordar, ao andar, ao estar no carro, orando ao Senhor. Deus, me guia. Deus, esteja comigo, esteja na minha destra, esteja me mostrando o caminho, o que fazer, o que falar. Deus, esteja comigo. Mas nós nos esquecemos de Deus, irmãos. Nós queremos viver por nós mesmos. É por isso que nós deixamos Ele de lado e priorizamos outras coisas. Isso é o pecado do Éden. Qual foi a tentação da serpente? Se vocês comerem do fruto, serão como deuses. Autossuficiência. Autocentrados em si mesmo. E eis nós aqui, ó, com o fruto da queda. Olha onde vai o louvor deste homem piedoso. E este é um louvor de um homem nascido de novo. Segunda Crônicas, irmãos, fala o porquê Deus respondia a Davi. Sabe por quê? Por causa, veja, o próprio Deus promete fazer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se chama cristão? Você leva consigo esse nome, cristão? Se humilhar. Olha lá os humildes. Olha os mansos lá, dos versos precedentes. Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, temos que seguir o que conforme Hebreus? E a santificação. Se buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O homem, ele recebe perdão, ele é abençoado por Deus, e ainda assim os seus meios relacionais. Mas é necessário humildade, é necessário busca, que está aqui no verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu por causa disso. O salmista relata a sua experiência pessoal em buscar ao Senhor e achá-lo. O verbo buscar, a miúde, pressupõe uma busca diligente aqui, irmãos. Este verbo aqui, ele é significativo. O seu clamor fora ouvido e receber uma pronta resposta da parte do Senhor. E ele encontrara livramento dos seus temores que o oprimiam. Olhar para Deus é o mesmo que buscá-lo. E os que olham não se fazem em vão. Ninguém que clame a Ele se sentirá desapontado. Aliás, há um brilho em seu rosto,
quando se deparam com a mão do Senhor estendida. E ele diz, confirmando, e todos os meus temores me livrou. Pela expressão temores, meus temores, o salmista quer dizer, amados, tomando o efeito pela causa, os perigos que dolorosamente inquietaram sua mente. Contudo, sem dúvida, ele confessa que fora terrificado e agitado pelos temores. Ele não olhava para seus perigos com uma mente serena e tranquila, como se os visse a certa distância e de uma posição cômoda e alta. Não. Mas sendo seriamente atormentado com inúmeras preocupações, podia com razão falar dos seus temores e terrores. O que isso aqui já nos traz? Que quando nós vemos esses homens na Bíblia, nós pensamos, puxa vida, um homem que tinha uma confiança em Deus. Um homem que foi agraciado em grande medida por Deus. Será que ele não tinha medo de nada? Como será que ele vivia? Aqui ele diz, tinha muitos temores. Muitas situações a qual ele ficava ali, tremendo igual uma vara verde. Eu e você. Eu e você. Quando somos pegos numa aflição e não sabemos como reagir. Não sabemos como lidar. E logo vem o medo, e logo vem a incerteza. E isso é normal para nós que somos necessitados. Para nós que somos pó. Para nós que Deus conhece a nossa estrutura como homem. Mas ele diz que ele busca o Senhor nesses momentos. Ele busca o Senhor, assim como o próprio Cristo buscou no momento mais angustiante da sua vida, quando suou sangue. Ele foi ao Senhor e o buscou. Deus, se possível, faça de mim esse cálice. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha e a sua vontade. Que a sua vontade prevaleça. Oração, busca diligente, esforço na oração. Para que você seja um homem grato, para que você tenha uma vida piedosa realmente, meu irmão, você precisa buscar o Senhor. Você precisa orar. Eu não entendo as pessoas que acham por solução se afastar da igreja, fechar a sua Bíblia e deixar de orar. Eu não entendo que tipo de solução é essa para as pessoas. Não orar, não ler a Bíblia e não ir para a igreja. Isso vai ajudar no quê? Eu queria entender, irmãos. O que passa na cabeça de um indivíduo? Cogitar, parar de orar, parar de ler a Bíblia e parar de vir para a igreja. Isso vai ajudar em quê? Deus só irá nos responder. Só seremos realmente plenos. Só seremos realmente, amados, gratos ao Senhor, andar com um sorriso, quando certamente buscarmos a Deus. Buscarmos a Deus em fruto de arrependimento, em fruto de fé, confiança. Todos os temores de Davi, diz ele aqui neste salmo, foram livrados, foram retirados. Deus o ajudou. Amados, somos tomados de medo. Devemos observar isso particularmente, a fim de que se algum tempo formos terrificados pelos perigos que nos cercam, não sejamos impedidos por nossa incredulidade, impedidos pela nossa dureza, de invocar a Deus no momento de aflição, amado, no momento de dias maus. Aonde que você tem que estar? Você tem que estar ali, buscando ao Senhor. Quando as coisas estiverem tudo ruins na sua casa, com a sua família, no seu casamento, aonde você tem que estar? Ali, buscando ao Senhor, na igreja, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, recebendo as promessas em Cristo. E não é se afastando. Isso, nessa atitude incrédula, não existe nada que nos favorecerá, irmãos. Mesmo Davi, que se sabe ter suplantado em outros em heroísmo e bravura, não possuía tal coração de ferro a ponto de repelir os temores e sustos.
senão que às vezes se sentia profundamente inquieto e esmagado pelo medo. E tinha uma canção, como é que era a canção lá? Se Saul matou 1000, Davi matou quantos? Milhares. Se fosse essa canção para você, como é que você ia passar na rua, hein? Ia estufar o peitinho, né? Ia vir, minha canção aí, ó. Já ia se sentir, né? Olha como Davi se porta. Davi era um homem medroso. Creia se querer. Ele mesmo diz. Meus temores. Davi na frente da batalha, você acha que ele não tinha medo? Tinha. Mas aonde que ele colocava o seu temor, a sua confiança? No Senhor. 5. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos, ou rostos, né? Vossos rostos jamais serão confundidos. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro ele diz, olhai para ele. Olhai para quem? Para o objeto, aquele que é o autor e consumador ou aperfeiçoador da sua fé. Olhai para ele e sede iluminados. A palavra iluminar aqui, amados, vem do hebraico nahar e significa irradiar. Ser radiante, jorrar, fluir. Então é mais uma ideia desse, é como se fosse um espelho. É como se fosse um cristal que, ao projetar a luz nele, ele reflete aquela luz. Passa por dentro dele e expande para fora. Esse é o sentido do iluminado. Olhai para ele e sede iluminado. Amados, como eu disse, esse versículo ele tem que ser lido em conexão com os outros, né? Todos eles estão entrelaçados. E ao relatar a sua experiência, Davi aqui está fornecendo a outros um exemplo para quê, amados? Livremente e sem temor se aproximem de Deus, a fim de apresentar suas orações diante dele. Ora, ele diz que virão, e isso também com um resultado feliz. Pois é o que segue o verso. Mas veja o significado prático, irmãos. Agora haverá um espelho a refletir, no qual os homens podem ver a face de Deus, serena e misericordiosa, e portanto o pobre, o aflito, o necessitado pode ir adiante e pode ousar olhar para Deus, recorrer a Ele e com máxima liberdade, porque nenhuma incerteza não mais o retardará, nem se entregará à sua indolência. Amado, sabe o que me mais chama a atenção nesse verso? A fé de Davi aqui era pautada assim em Cristo, mas um Cristo prometido, correto? A plenitude dos tempos ainda não havia vindo. Ele olhava para este. Nós vemos a obra de Cristo já consumada, realizada. Ele é assentado à destra de Deus Pai. O autor de Hebreus ainda vai dizer, temos livre acesso ao trono de graça, nos acheguemos a Ele ousadamente, ou seja, sem nenhum empecilho, podemos buscar. Podemos olhar para o nosso Deus, podemos recorrer a Ele. E por que então que você não busca? Porque talvez o seu Deus seja o seu umbigo. E quando te apresenta um outro Deus, e um Deus que é superior, e você sabe que é superior, existe um conflito para quem senta no trono. E só tem um trono. Ou você é governado por Ele, o autor, o aperfeiçoador, ou você é governado por si mesmo. Ele não divide o trono com ninguém, irmão. Não divide. Esse iluminar aqui, amados, é uma resultante daquele que o busca diligentemente e é governado por Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, bebemos desta fonte. E ele diz em João 7,38, põe para a gente, por favor, Maurício. Olha qual é a promessa de Cristo em João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior, veja só, fluirão rios de água viva. Ou seja, o mesmo sentido da palavra narrar aqui. Fluir, jorrar para fora. Mas é necessário, amados, se despir das suas armas, do seu orgulho. Amados, que esse novo ano seja um ano de mansidão, de humildade para a sua vida. A sua falta de oração só tem um motivo: o seu orgulho e o seu Deus, que é você mesmo. Uma vida autocentrada. Nós devemos, amados, morrer para nós mesmos. Devemos negar a nós mesmos nesse sentido também. Porque só vamos ter vidas piedosas, só vamos ser gratos verdadeiramente, só vamos ter o verdadeiro louvor em nossos lábios quando o orgulho ir embora. Quando esta vida humilde invadir o nosso ser. Quando esse caráter piedoso de crer em Cristo, aí sim vamos refletir. Eu não lembro qual o pensador que diz, né, quanto a pregar o Evangelho, que o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras, né? Mas, amados, é os dois, é as duas coisas. Porque o salmista diz que o louvor está nos seus lábios, mas ao mesmo tempo ele é iluminado. Ao mesmo tempo flui dele essa alegria. E por que você anda assim, ó, triste, moribundo, derrotado, só reclama? Chega para a mulher e fala: minha vida não dá certo, minha vida tudo é ruim. Quem nunca falou isso para a mulher? Você é derrotado? Quem é o seu Senhor? Aonde está o seu motivo de vanglória? Aonde está o seu motivo de orgulho? Derrotado? Você é cristão e falando que você é derrotado? Como isso? Isso não casa com as Escrituras. E ele complementa aqui o verso 5 da seguinte forma: e os vossos rostos, ou rostos, né, jamais serão confundidos. E eu, né, na minha curiosidade de sempre, né, e preparando o texto, o que é ser confundido? É justamente ser envergonhado. Talvez a sua versão esteja envergonhado. Ser confundido, ser envergonhado, sentir-se envergonhado. E veja, amados, o que nos traz vergonha? Qual algo que mais nos traz vergonha? Uma das é quando descobre as nossas mentiras. Não é? Já contou uma mentira e caiu por terra e fala: não, mas está aqui o fato. A sua narrativa é essa, o fato é esse. E aí, quem tá mentindo aí? Isso aqui é um holograma que eu tenho aqui? Isso aqui não é real? E a sua palavra é real? Até existe o ditado: contra fatos não há argumento, né? Mas qual que é o sentimento quando descobrem a sua mentira? Vergonha. Ou seja, irmãos, quando olhamos verdadeiramente para Ele, quando buscamos Ele verdadeiramente, quando nos vangloriamos nele, quando temos os nossos sentimentos, o nosso coração, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desta maneira como é exposta aqui por Davi, certamente a nossa fé, ela não é uma mentira. Certamente nós não seremos envergonhados. Certamente nós não seremos confundidos com o joio e sim o trigo. Certamente Ele dirá: venha, meu servo fiel, entre para a sua alegria. Entre para o descanso. Entre. Amados, o pobre e aflito, quando reconhece a sua nulidade, sua necessidade de auxílio divino, vocês percebem que tudo flui de um senso de necessidade e humildade? Voltando o seu rosto para o seu Redentor, olhando para Ele, jamais será confundido. Pois isto somente pode ocorrer por ação divina e graciosa eleição. Eis um consolo para todos que buscam ao Senhor com um coração sincero, irmãos.
Olha que consolo. Se você é esse, está se assemelhando às palavras de Davi. Se você realmente busca o Senhor, tem o seu contentamento nele, se você está grato a Deus por todos os benefícios, olha que grande consolo existe aqui para você, para mim. Olha que grande. Você jamais será confundido. Será que vale a pena viver uma vida de busca, diligente, de gratidão, de piedade? Será que vale a pena? Jamais serão confundidos. Cristo, aí vai lá em João 10, né? Conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas, o que acontece com as ovelhas? Elas ouvem a sua voz. Quando eu preguei esse texto, até mandei um vídeo para os irmãos. De um pastor lá, né? Vai outros visitantes, começa a chamar as ovelhas, nem tinha um. Mas quando vai o pastor, ele fala. Ele faz um barulho estranho lá, né? Tchê, 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 né? Aí vem as ovelhinhas. Vem todas até ele. Conhece. Jamais serão confundidas. Tiago 4, versos 6 a 10, tem aqui. Quem são os que serão confundidos? E é interessante, né, que a humildade é citada novamente. Veja como um caráter cristão, ele não pode estar desassociado da humildade. Não pode, irmãos. É impossível você dizer isso. Veja só. Tiago 4, versos 6 a 10. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Continua. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam à tentação, façam veredas retas para os seus caminhos. Busquem a paz e a santificação. Sejam humildes, submetam-se a Deus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Busquem, olhem para ele. As mesmas palavras que Davi está utilizando. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Talvez a sua vida esteja com muita risada. Entendem? Risada que eu estou usando aqui, metaforicamente. Talvez a sua vida seja... As pessoas que vivem aí em bebedeiras, porque aí ficam... Tá tudo bem. Você não tem nada bem não com a gente. Nós precisamos se humilhar todos os dias, chorar pelos nossos pecados, falar: Deus, eu sou um imundo, Deus, eu não posso, Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor, me ajude. Mas não, se levanta, vai trabalhar, não fala com Deus, volta, acorda como um cachorro e dorme como um porco. Aí você quer se sentir bem espiritualmente. Aí chega na igreja e fala: eu estou fraco. Você causou a sua fraqueza. Você causou a sua fraqueza. O seu pecado é resistir ao diabo, irmãos. E o autor de Hebreus diz que nós não derramamos nem sangue ainda contra o pecado. É isso que fala que está fraco. Olha de onde flui, meus amados, a verdadeira gratidão, vida piedosa e o temor a Deus. Olha para o texto, irmãos. Jamais serão confundidos esses humildes que se submetem a Deus, a sua palavra, ouvem de bom grado. Muitas pessoas vêm para a igreja para ouvir a pregação e ficam cheios de ressalvas mentais. Ficam cheios de, mas será que é isso? Não, mas não é bem assim. O pastor está indo muito além. Olha o tom que o pastor fala, ele fala muito alto. Vai embora então, irmão, você está com o coração duro. Você veio fazer o que aqui? Você veio fazer o que aqui? Estou tendo o trabalho de expor para você, verso a verso, palavra a palavra, te explicar qual é o significado. Você pode consultar aí seu dicionário de hebraico, você pode ver o que está escrito aí.
Quando eu prego no Novo Testamento, Felipe fica ali com o celular ali, né? Com a Bíblia lá em grego, né? Só comparando as palavras que eu falo. Consulta aí, meu irmão. É para o seu bem, meu querido. É para o seu bem. E Deus vai se opor a você se você continuar com essa atitude indecorosa, com essa atitude dura, com essa atitude impenitente de estar numa igreja e rejeitar a sua palavra. Certamente você que faz isso é uma pessoa ingrata, é uma pessoa infeliz. Porque da onde flui as coisas, onde somos iluminados e flui para o exterior de nós, vem daqui, irmãos. A luz para nossas vidas está aqui, irmãos. E o meu único trabalho aqui para vocês, meus irmãos, é justamente falar o que está escrito neste livro, só isso. Mais nada. E Davi, ele foi aceito por Deus. E Davi escreveu aqui, inspirado pelo Santo Espírito. Será que eu vou rejeitar? Deus se opõe, nunca se esqueça de Tiago, a citação de Tiago, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ele exalta os humildes. Que isso seja uma máxima para nós em 2023, irmãos. Nós estamos colocando muitos obstáculos no nosso próprio caminho, amados. Nós estamos criando problemas para nós mesmos. Nós não estamos fluindo, nós não estamos avançando justamente por causa desse coração duro, orgulhoso. Precisamos de quebrantamento, irmãos. Precisamos de quebrantamento. Como o Tiago, troque essa risada e essa alegria por choro, por tristeza, pelos seus pecados. E quando pecamos é para quê? Vamos lá, vamos só rapidinho mais um parênteses aqui. Quando nós pecamos, o pecado é ruim? É ruim? É ruim o pecado? Então por que você peca? Sacia o seu desejo, não é isso? Sacia os nossos desejos. Nós vamos com sede ao pote, porque nós sabemos que o pecado, ele é deleitoso. É bom pecar, não é? Resista a isso. Renuncie a isso. Se submeta à palavra de Deus. Se ele fala que é pecado, então aceite como pecado e vá embora. Fuja disso. Verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Vê porque é um salmo de gratidão? Clamou este pobre. Isso aqui não é modéstia não, irmãos, de Davi. Ele realmente entende quem ele é. E o Senhor o ouviu. Neste ponto, Davi introduz todos os piedosos, se dirigindo a ele, e mais enfaticamente para expressar quanta importância há em seu exemplo para os encorajar. O pobre chama outros pobres. É uma citação que eu li aí, não lembro, mas o evangelho, o que é o evangelho, né? É como um mendigo que encontrou pão e está falando para outros mendigos aonde que tem pão. É justamente aqui, a gente começa a dar comida aí para os ociosos na rua, aí você dá para um. Aí daqui a pouco vem quantos? Vem mais um monte. Quem dera fosse pelo alimento espiritual, né? O pão da vida. Quem dera fosse pelo pão da vida, né? Podia encher essas cadeiras aqui, a gente suportava até o cheiro deles. Mas se fosse realmente uma busca pelo Senhor. Davi está aqui chamando os pobres. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. Eles contemplam em Davi e o que pertence ao benefício comum de todos os piedosos, pois Deus está disposto e disponível neste dia para ouvir todos os aflitos, todos os pobres que clamam a Ele, que chegam a Ele com um coração contrito, um coração quebrantado. Irmãos, Deus ouve. Você precisa crer nessa palavra, você que assiste, você que está aí perturbado na sua vida, você precisa entender que se você se achegar a Deus, reconhecendo que necessita de salvação, olhar para Cristo, você será aceito nele.
A mensagem do Evangelho é simples, irmãos, e ao mesmo tempo linda, bela. É justamente você abrir mão de si mesmo. Se reconhecer como um perdido, e Cristo veio para salvar perdidos. Mas parece que depois que conhecemos o caminho da salvação, agimos como se não conhecêssemos mais Ele. Você precisa, e talvez eu também precisemos, irmãos, voltar ao primeiro amor. O que é isso? É voltar àquela primeira mensagem do Evangelho. Aquilo que soou nos seus ouvidos com tanto apreço, com tanto amor. E abraçar a Cristo novamente. O povo de Deus está andando muito desgarrado dele, irmãos. E não estamos conseguindo louvar, não estamos conseguindo ser gratos a Ele. Que em 2023 voltemos a esse primeiro amor. Voltemos a buscar, a clamar, a falar com o nosso Senhor. Pois o nosso Deus é um Deus bondoso, amados. O nosso Cristo, Ele vive. E veja, clamou este pobre, o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Você tem andado angustiado? Você tem andado perturbado? Eu não venço de novo esse pecado, de novo. Você precisa clamar como um pobre. Você precisa se reconhecer como um mendigo realmente atrás de pão. Você tem que falar: Cristo, estou passando fome. Eu estou perdido, Senhor. Eu sou um homem podre, miserável. O que me aguarda é condenação se o Senhor não me estender a mão. E vá até Ele. Vá até Ele. Isso aqui é um fato que Davi está narrando. Davi está dizendo o que aconteceu consigo próprio pode ser aplicado em nós, irmãos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Você crê nisso? Que Cristo alivia o fardo do cansado? Você realmente crê que Cristo salva o perdido? Então vá até Ele. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja, irmãos, que Davi continua exaltando ao Senhor e falando dos seus feitos. Agora ele introduz aqui a palavra anjo. E neste ponto, Davi argumenta em termos gerais sobre o favor paternal de Deus para com todos os homens piedosos, visto que a vida humana se expõe a inumeráveis perigos diariamente, e ao mesmo tempo ele nos ensina que Deus é capaz de livrá-los. Especialmente os fiéis, que são como ovelhas no meio de lobos, e como se vivessem, sitiados, rodeados de todas as formas pela morte. Davi afirma que os servos de Deus são protegidos e defendidos pelos anjos. E o propósito do salmista aqui é mostrar que, embora os fiéis se vejam expostos a muitos perigos, não obstante eles podem descansar seguros em Deus, que é o fiel guardião de sua vida. O poder de Deus seria, aliás, por si só suficiente, porque você pode pensar, por que a necessidade de um anjo? Anjo, amados, são ministradores dos eleitos. Eles nos servem, amando de Deus. Então, como podemos ver nas Escrituras, os anjos podem nos trazer mensagens, como traziam, proteger, e tudo isso conforme a divina ordenança, divinos decretos do nosso Senhor. Então, amados, tal fato serve não pouco para confirmar nossa fé em Deus, não no anjo, mas em Deus, que nos protege, que nos guarda com os seus meios. E para confirmarmos em Deus no máximo possível, nos confirmar nesta esperança. Sabe o que Davi está fazendo aqui, amados?
Colocando nossos olhos em Deus, colocando nossos olhos no nosso Senhor Jesus Cristo. E os livra. Né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E sabendo nós que Deus possui inumeráveis legiões de anjos, que estão sempre disponíveis para o seu serviço, e Cristo é o exemplo claro disso, né? Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, ele disse, se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos para me defender aqui. Cristo reina sobre os anjos, irmãos. E aqui nós temos uma prova de que, inclusive, os anjos podem nos servir. Sabendo nós que Deus possui inumeráveis legiões de anjos, Ele pode nos socorrer. E muito mais que isso, os anjos também, que são chamados principados e potestades, estão sempre atentos na preservação de nossa vida, porque sabem que este dever lhes é confiado. Aliás, Deus é designado com propriedade o muro da sua igreja e todo gênero de fortaleza em seu lugar de defesa. Por isso que Martinho Lutero escreveu: Castelo forte é o nosso Deus, porque existe este muro. O que motiva pessoas, às vezes, né? Vou pregar o evangelho numa prisão. Aí vem uns emissários, né? Satanás fala: não é muito perigoso, não? Eu vou lá para a África, lá. O que você vai fazer na África? Vai passar fome, não tem nem água lá, fica aqui. Os emissários de Satanás. Né? Não, eu vou entrar na cadeia, eu vou sair da cadeia, vou visitar várias vezes, vou pregar o evangelho e Deus vai me guardar. Por quê? Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou você crê nisso e vive, ou você não crê. Ou os fatos bíblicos são uma verdade sobre a sua vida, ou não é. Ou não é. Não estou falando aqui para você se colocar em diversos perigos, né? Porque não podemos ficar tentando a Deus também, né? Pula daí, Jesus! Não, não tentarás o seu Deus. Mas um fato é, se Deus me mandar a algum lugar, Ele vai me levar e Ele vai me trazer de volta. E se eu morrer, é porque Ele quis me levar para Ele. Verso 8. E aqui é importante também para nós. Provai, diz Davi, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa palavra é um verbo cal. E o que me chamou a atenção nesse provar, né, provai, é que é uma ordem. Está no imperativo esse verbo. E a ação aqui, ela é ativa. Nossa. E ela significa, vem do hebraico tayan, significa provar, perceber, comer. É como pegar algo e degustar realmente, provar. Ter contato. Davi está falando, provai e vede que o Senhor é bom. Amados, o resultado da sua experiência pessoal com o Senhor, a experiência de Davi, a experiência de todos os eleitos salvos. O salmista agora convoca outros a obterem experiência semelhante. A referência de que o Senhor é bom se ajusta bem ao salmo como um todo, o qual, por seu constante uso do nome divino, enfatiza o caráter pactual da relação. Você está entendendo o que é estar aqui num pacto com Cristo? Sendo representado por Ele, sendo protegido, sendo guardado, sendo alimentado, vendo que Ele é bom, você o busca, Ele responde, você confia e Ele atende, você fala que está pobre e angustiado e Ele te anima. Isso que é uma relação. E, amados, muitos de nós está com uma relação que parece que só tem você nessa relação pactual. Não! Você busca e Ele responde. Você ora, você clama e Ele atende. Você prova. Você prova. E, amados, esta palavra, comer, me remeteu ao Novo Testamento. Também em João. Porque se está no imperativo, ele está convocando, ele está falando, provai, vede. E pelo termo provar, ele imediatamente mostra que muitos estão, talvez, sem discernimento. Senão não seria necessário ele emitir essa ordem. Provai!
Isso indica então que precisa o quê? Despertar. E ao mesmo tempo assinala a razão disto ser assim. Ou seja, que muitos, irmãos, devoram os dons divinos sem sentir o sabor deles. Muitos estão na igreja recebendo, mas fazendo quase nenhum uso das coisas que recebe. Isso por quê? Porque, amados, não estão provando da fonte. São palavras perdidas. Porque, amados, quando anunciamos, quando falamos sobre Cristo, você precisa provar. Você precisa beber desta fonte, você precisa comer. E é justamente o que Cristo fala em um contexto onde muitos estavam seguindo Ele atrás de pão e peixe. João capítulo 6, verso 51. Põe para mim aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sacrifício na cruz. Este é o alimento que você precisa provar, que você precisa crer, que você precisa confiar. Comam, provem. E Davi está falando justamente isso: provai e vede. E o final do verso aqui é: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Posto que Deus jamais desaponta as expectativas daqueles que o buscam, e buscaram, eu já ilustrei para os irmãos com os textos. O que é buscar verdadeiramente? Coração contrito, uma necessidade realmente. Quando buscamos assim, nós nunca, irmãos, seremos frustrados. Nossa própria incredulidade é o único impedimento que impede de satisfazer-nos ampla e ricamente, com abundância de todas as boas coisas. É a mesma coisa, irmãos, que, por exemplo, eu tiver um prato de comida ao qual só eu comi e degustei, falei: muito bom, aqui tem os nutrientes para o meu corpo. E falar para você, falar: não, ele está de conversa fiada. A incredulidade te impede, irmãos. Provai, vede. E certamente que Davi está apontando para a própria vida aqui. Olha como Deus me favoreceu. Eu fui lá em Gate, eu fui lá perante o rei Aques. Olha como Deus me ajudou. Olha quantas batalhas Deus pleiteou por mim e venceu. Toda a honra, toda a glória esteja nele. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. A palavra refugia, do hebraico shaká, significa buscar refúgio, buscar proteção, colocar a confiança em Deus, confiar e esperar em Deus. Refúgio, castelo forte. Quando cantamos aqui a canção de Lutero, castelo forte é o nosso Deus, você está afirmando que você faz isso. Você se refugia nele. Você se abriga nele. As asas te abraçam, te guardam. A sombra do onipotente. Você confia ou você sai atrás dos seus próprios recursos? Bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que nele se refugia. Verso 9. Temei ao Senhor. Lembra dos pilares? Temor era um deles. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. E esse nada falta, irmãos, é nada mesmo. É nada em todos os sentidos, nada. Nós somos supridos em tudo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber. Você não tem importância maior do que de um pardal? Os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles, e quem os veste? E nós, corremos atrás do quê? Será que realmente Deus é nosso refúgio?
Porque se eu confio nele, por que eu ando ansioso? Se eu confio plenamente, se eu canto que ele é o meu castelo forte, que ele é como os montes que rodeiam Jerusalém, por que eu ando ansioso? Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Aqui o povo de Deus é exortado à santidade e à justiça, a fim de que lhes abra o canal das passagens das bênçãos divinas. E a expressão, o temor do Senhor, que está neste verso, é um dos termos mais abrangentes do Antigo Testamento. E está aqui, amados, para descrever uma verdadeira atitude do crente para com o Senhor. Sabe por quê, amados? Da onde que surge o temor a Deus? Surge da palavra Yaré. E ela significa alguém reverente, medroso. O que exprime aqui o significado da palavra dos que o temem é justamente você indo perante um rei. Um rei que tem poder para te destruir, para te abençoar, para te galardoar e fazer o que ele quiser. Se colocar realmente numa situação onde você não é o rei. Você é um servo inútil. Você é um servo miserável pecador. Que a sua presença perante esse rei é uma infâmia. Então, quando eu olho para Deus e os seus atributos, eu enxergo ele da forma como ele realmente é. E logo eu me coloco no meu lugar. Isso é temor. Isso é temor. Tem gente que trata Deus como se fosse o namorado de 15 anos. Adolescente. Não, Deus não é esse namorado adolescente de 15 anos. Deus é Deus. Deus reina. Ele é excelso. Ele é magnífico. Ele tem o mundo e todas as coisas por estrado dos seus pés. Escabelo. O que ele ordena, acontece. Ninguém pode deter as mãos de Deus. Daniel capítulo 4. Ninguém pode segurá-lo. Ninguém pode olhar para o olheiro e dizer o que fazes. Ele faz o que ele quiser. E quando eu entendo isso, à luz da verdade, eu o temo. Eu o temo. Temei ao Senhor, vós, e perceba, seus santos. Só tem temor a Deus quem foi santificado por Cristo naquela cruz. Porque quando Cristo nos salva, nós temos uma real concepção de quem Deus é. Porque nada falta aos que o temem. Você teme ao Senhor? Se você realmente teme ao Senhor, esteja certo de que todas as bênçãos celestes e terrenas estão para nós, irmãos. Estão para nós. Não há, pois, qualquer inconsistência em ele admoestar os santos que, de seu próprio alvitre, se esforcem para andar em retidão, sem se apartarem do temor de Deus. Pois sabemos quão facilmente a luz da piedade pode ser obscurecida e mesmo extinta, quando não se vê nenhuma esperança de se viver feliz e prosperamente, exceto em se possuir o mundo e seus sedutores prazeres. Ou seja, essas são as coisas que nos sufocam. E às vezes essa contemplação de Deus, esse temor de Deus vai se tornando turvo. E você vai perdendo cada vez mais o temor. Eis a exortação aqui: temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta ao que os temem. Davi está tendo que relembrar aos santos o que realmente nós devemos fazer, irmãos. Como nós devemos viver. E ele ilustra, e eu vou encerrar com essa ilustração, e após vamos orar, para entrarmos neste novo ano. Ele ilustra da seguinte forma: os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, mais uma vez ele fala buscar, mais uma vez ele fala da nossa atitude para com Deus, humildemente, se sujeitando. Aqueles que buscam o Senhor, mais uma vez ele afirma, irmãos, ou você crê nisso que é verdade, ou você vive na mentira.
bem algum lhes faltará. Isso aqui não é pregação da prosperidade não, irmãos, porque tudo isso está firmado no temor ao Senhor, um coração contrito, humildade, sujeição a Deus. Tudo isso aqui são coisas que fluem daqueles que temem ao Senhor. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, e realmente é real. Mesmo um animal poderoso como o leão pode passar fome. Mas aos filhos de Deus, diz Davi, que nada faltará. Eu gosto muito de ver documentários de natureza. Uma das coisas, às vezes, que nos causa impacto é aqueles ursos, né? Aqueles brancos que vivem lá no Polo Norte. E eles ficam no buraco que falta comida, ele tem que comer os 3 filhotes. Ele come os próprios filhotes. Por quê? Falta comida. Tem fome. Mas os filhos de Deus, aqueles que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Davi simplesmente assevera que aqueles que se guardam de toda injustiça, aqueles que olham para o Senhor, aqueles que buscam ao Senhor diligentemente, amados, o Senhor irá nutrir o seu povo. Nutrir, cuidar. E Deus não desapontará os justos e os sinceros em sua carência de alimento, ou até mesmo espiritual, os quais, contentes só com as bênçãos divinas, buscam seu alimento tão somente nas mãos de Deus. Por isso que o seu trabalho, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor, porque você tem que ver que é Ele que está te sustentando ali. Então você faz para Ele. Você não faz para o seu chefe, você faz para o Senhor. E quando você faz para o Senhor, você faz no temor, com reverência. E quando é com reverência e temor, é o melhor trabalho possível. Eu trabalhei já em fábrica, irmãos. E o que acontecia era competição entre operadores, e um quebrava a máquina, sabotava a máquina para o outro. Aí eu era da manutenção, eu tinha que ir lá arrumar. Eu penso, se aqueles homens fossem crentes verdadeiros e trabalhassem no temor ao Senhor, se eles iriam fazer aquilo. Eles iriam conferir a máquina, eles iriam aliar a máquina, iriam limpar a máquina, iam entregar para o próximo turno da melhor forma possível, porque foi um trabalho feito no temor ao Senhor. Porque ele olha para aquele meio ali de provisão para o seu lar e fala: isso aqui é Deus que me deu. Eu nem aqui poderia estar, Deus já poderia ter me consumido vivo, mas Deus me deu. Então eu vou guardar, então eu vou amar esse trabalho e vou fazer para o Senhor. Por isso que nunca nada falta àqueles que temem a Deus, pois eles são gratos ao Senhor. E eles buscam veredas corretas para os seus caminhos. Eles buscam a paz também, que ele falará mais para frente aqui neste salmo. Amados, gostaria de chamar você para orar e meditar nessas palavras. Palavras reais, palavras de constatação de quem é o nosso Deus. A única coisa que eu te peço: tema a Deus. Fuja da incredulidade em 2023. Se submeta, irmão. Olhe para a palavra de Deus com apreço. E todos nós certamente iremos ser mais abençoados ainda. Porque um filho de Deus, ele pode ter essa visão cada vez mais turva e se esfriar, e esfriar, e esfriar. Que não seja a realidade dessa igreja, irmãos. E que venhamos a entender a importância da igreja e do que Deus tem nos dado. Que Deus nos ajude, irmãos, a enfrentar mais um ano juntos, no temor ao Senhor e confiando em quem Ele é. Porque as promessas contidas aqui daqueles que o temem, o que buscam a Ele, são infindáveis. Então eu não me preocupo quem é o presidente, eu não me preocupo com a inflação, eu não me preocupo, eu sei se eu buscar ao Senhor diligentemente, se eu tiver um coração realmente humilde perante Ele, Ele não me desamparará, nem a mim e nem a minha família. Eu creio nessas verdades que Davi nos deixa. Eu creio na palavra de Deus e eu creio em quem é o meu refúgio. E que possamos, amados, nos deleitar nisso. Amém? Vamos orar.
busque aí no seu lugar, pode se ajoelhar e entre nesse ano agora buscando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus abençoe os irmãos.